Olá! Neste vídeo iremos resolver mais 20 questões de fixação sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Agora iremos focar nos artigos 140 a 193. Bons estudos! Entre as fases contratuais, considera-se como marco de início a assinatura do contrato, que será seguida da emissão da ordem de serviço e, como marco de finalização, o recebimento da obra. Em relação às etapas de recebimento do objeto licitado e contratado, julgue o item subsequente. O recebimento definitivo exime a contratada das responsabilidades civis pela solidez e pela segurança da obra ou serviço. Contudo, são mantidas as responsabilidades ético-profissionais no âmbito da perfeita execução do contrato nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Enunciado incorreto. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, especificamente o artigo 140, parágrafo 2º, o recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil da contratada pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. Portanto, o enunciado está incorreto ao afirmar que o recebimento definitivo exime a contratada dessas responsabilidades. Julgue o item a seguir, a respeito de critérios de remuneração. Quando o objeto do contrato visar a implantação de processo de racionalização, a contratada poderá receber, a título de remuneração, pagamento ajustado em base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa. Enunciado correto. Conforme o artigo 144 da Lei 14.133 de 2021, quando o objeto do contrato visa a implantação de processo de racionalização, a contratada pode receber remuneração baseada em percentual sobre a economia gerada. Isso está alinhado com os contratos de eficiência, que visam proporcionar economia à administração. Com base nas disposições da legislação aplicada às licitações públicas no Brasil, julgue o item. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público. Enunciado correto. Segundo o artigo 147 da Lei 14.133 de 2021, em caso de irregularidades no procedimento licitatório ou na execução contratual que não possam ser sanadas, a suspensão ou nulidade do contrato deve ser adotada apenas se for uma medida de interesse público. À luz da Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o item a seguir. Em caso de constatação de irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, não sendo possível seu saneamento e havendo interesse público envolvido, poderá ser declarada nulidade do ato, com efeito retroativo. Enunciado correto. De acordo com o artigo 148 da Lei 14.133 de 2021, a declaração de nulidade do contrato administrativo requer análise prévia do interesse público e opera retroativamente, desconstituindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir. No que se refere à licitação e contratação de obras públicas e serviços de engenharia, julgue o item a seguir. O objeto da contratação deve ser definido de forma concisa, clara e precisa, podendo sua caracterização inadequada resultar na nulidade do ato e na responsabilização de quem lhe tiver dado causa. Enunciado correto. Conforme o artigo 150 da Lei 14.133 de 2021, o objeto da contratação deve ser definido de forma adequada, clara e precisa. A caracterização inadequada pode resultar na nulidade do ato e na responsabilização de quem deu causa. Acerca de licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir de acordo com a Lei 14.133 de 2021. Os contratos administrativos, ainda que já formalizados, podem ser aditados para permitir a adoção de meios alternativos de resolução de controvérsias, como a mediação e a arbitragem. Em caso de inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, por exemplo. Enunciado correto. De acordo com os artigos 151 e 153 da Lei 14.133 de 2021, os contratos administrativos podem ser aditados para incluir meios alternativos de resolução de controvérsias, como mediação e arbitragem. Julgue o item subsecutivo com base no que dispõe a Lei 14.133 de 2021 quanto às modalidades e aos procedimentos das licitações e contratação públicas, à reconsideração e ao recurso, às sanções administrativas e aos efeitos dos recursos administrativos.
O contratado que der causa ao retardamento da execução do objeto licitado estará sujeito à sanção de advertência. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 156, parágrafo 3º da Lei 14.133 de 2021, a sanção de advertência é aplicada exclusivamente para a infração de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar penalidade mais grave. O enunciado afirma que o retardamento da execução resultaria em advertência, o que está incorreto, pois essa infração pode não se enquadrar apenas na advertência. À luz da Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir, acerca de licitações e contratos administrativos. Do licitante ou contratado que prestar declaração falsa durante a licitação ou durante o contrato exigir-se-á, como condição de reabilitação, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. Enunciado correto. Conforme o artigo 156 da Lei 14.133 de 2021, a implantação ou aperfeiçoamento de um programa de integridade é exigida como condição de reabilitação para licitantes ou contratados que prestarem declarações falsas durante a licitação ou execução do contrato. À luz da Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o item a seguir. Se, no âmbito da execução contratual, o contratado der causa à inexecução parcial do contrato que não justifique imposição de penalidade mais grave que a advertência, deverá ser esta penalidade aplicada. Enunciado correto. De acordo com o artigo 156, parágrafo 2º da Lei 14.133 de 2021, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato e não houver justificativa para penalidade mais grave, a sanção aplicada deverá ser a advertência. À luz da Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o item a seguir. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública é precedida de análise jurídica e sua aplicação, na hipótese de ocorrência na função administrativa do Poder Judiciário, é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão. Enunciado correto. Segundo o artigo 156 da Lei 14.133 de 2021, a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública é precedida de análise jurídica, no caso do Poder Judiciário, é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão. À luz da Lei 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, julgue o item a seguir. Os licitantes e os contratados são as únicas partes legítimas para representar, perante os órgãos de controle, contra irregularidades em licitações e contratos administrativos. Enunciado incorreto. Conforme o artigo 164 da Lei 14.133 de 2021, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidades ou solicitar esclarecimentos sobre seus termos. Portanto, o enunciado está incorreto ao afirmar que apenas licitantes e contratados são legítimos para representar perante os órgãos de controle. Com base na Lei 14.133 de 2021, julgue o item, no que se refere às fases do processo de licitação. A fase de impugnação pública é imprescindível. Enunciado incorreto. A Lei 14.133 de 2021 não estabelece a fase de impugnação pública como imprescindível no processo de licitação. A impugnação é um direito de qualquer pessoa até 3 dias úteis antes da abertura do certame, mas não é tratada como uma fase obrigatória do processo licitatório. Considerando a Lei 14.133 de 2021, que trata das licitações e dos contratos administrativos, julgue o item. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas intermitentes de gestão de riscos e de controle preventivo, no intuito de se mitigar os gastos públicos e de manter a fiscalização dos atos praticados. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 169 da Lei 14.133 de 2021, as contratações públicas devem submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e controle preventivo, e não a práticas intermitentes. Portanto, o enunciado está incorreto ao usar o termo intermitentes. Julgue o item a seguir, relacionado à gestão de contratos e noções de processos licitatórios. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação. Enunciado correto.
Conforme o artigo 169 da Lei 14.133 de 2021, as contratações públicas devem submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e controle preventivo, inclusive com o uso de tecnologia da informação. Julgue o próximo item, relacionado à modalidade de compra, ao cadastro de fornecedores e aos editais de licitação. Qualquer órgão ou entidade da administração pública é hoje obrigado a utilizar o Cadastro Unificado de Licitantes do Portal Nacional de Contratações Públicas. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 174 e artigo 87 da Lei 14.133 de 2021, apenas os órgãos e entidades da administração pública estão obrigados a utilizar o Cadastro Unificado de Licitantes do Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. A afirmação de que qualquer órgão ou entidade da administração pública está obrigatoriamente utilizando o cadastro é incorreta, especialmente considerando que a lei não se aplica a empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Julgue o item que se segue. Os municípios com até 20.000 habitantes terão um prazo de 4 anos, contado da data de publicação da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, para cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º da NLLC. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 176 da Lei 14.133 de 2021, os municípios com até 20.000 habitantes têm o prazo de 6 anos, e não 4 anos, contados da publicação da lei, para cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º. Portanto, o enunciado está incorreto quanto ao prazo mencionado. Acerca das normas estabelecidas pela consolidação das leis do trabalho, julgue o item. A Lei 14.133 de 2021 substitui a antiga Lei 8.666 de 1993, extinguindo as modalidades de licitação, convite e tomada de preços. Enunciado correto. Conforme o artigo 193 da Lei 14.133 de 2021, a Lei 14.133 de 2021 substitui a antiga Lei 8.666 de 1993, extinguindo as modalidades de licitação, convite e tomada de preços. Além disso, a nova lei introduz a modalidade de diálogo competitivo. Acerca dos crimes em licitações e em contratos administrativos, julgue o item abaixo. A pena de multa cominada aos crimes em licitações e em contratos administrativos não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado nem do celebrado com contratação direta. Enunciado incorreto. De acordo com o artigo 337-P do Código Penal, a pena de multa para os crimes em licitações segue a metodologia de cálculo prevista no Código Penal e não necessariamente precisa ser inferior a 2% do valor do contrato. No entanto, o artigo 156, parágrafo 3º da Lei 14.133 de 2021, estabelece que a multa não pode ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor do contrato. Portanto, o enunciado está incorreto ao afirmar que a multa não pode ser inferior a 2%. Acerca dos crimes em licitações e em contratos administrativos, julgue o item abaixo. As condutas de admitir a licitação empresa ou profissional declarado inidôneo e de celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo configuram o mesmo tipo penal, com a mesma pena. Enunciado incorreto. Conforme o artigo 337-M do Código Penal, as condutas de admitir a licitação empresa ou profissional declarado inidôneo e de celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo configuram tipos penais distintos, cada um com penas diferentes. Admitir resulta em reclusão de 1 a 3 anos, enquanto celebrar contrato implica reclusão de 3 a 6 anos. Portanto, o enunciado está incorreto ao afirmar que ambas configuram o mesmo tipo penal com a mesma pena. Acerca dos crimes em licitações e em contratos administrativos, julgue o item abaixo. O impedimento à realização de qualquer ato de processo licitatório, bem como a tentativa de fraude, configura crime, ao passo que o ato de perturbação é uma mera contravenção penal. Enunciado incorreto. Segundo o artigo 337-I do Código Penal, o ato de perturbação de processo licitatório configura crime, com pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Portanto, o enunciado está incorreto ao classificar o ato de perturbação como mera contravenção penal, quando na verdade é considerado um crime.